Olá, meus queridos, graça e paz para a tua vida, que Deus abençoe você poderosamente. Estamos falando da série de ofertas da Bíblia e agora eu quero falar para você aqui de uma oferta bem especial que muitas pessoas falam ela, né? Colocam o nome de voto, né? O voto é um tipo de oferta. Por quê? Porque ela é feita antes do cumprimento, né? Ela é feita uma promessa dizendo o seguinte: se eu obter isso, eu faço isso. Que foi o caso de Ana. A Bíblia vai dizer que ela vai fazer um voto diante de Deus. E no voto está incluído uma oferta, né? E dizendo assim, se eu tiver esta criança, eu oferto a própria criança ao Senhor. Então, nem sempre os votos quer dizer que seja o tudo que ganha, né? Mas eu já vi pessoas falarem assim, se eu arrumar um emprego, o primeiro salário eu vou ofertar. E deu grandes resultados. Se eu, nessa dívida que as pessoas têm para me pagar, né, nesse acerto dessa empresa, se sair eu dou X, eu dou tanto, e assim sucessivamente. Isso é uma oferta de voto, né? Acaba cumprindo aquilo que um dia prometeu. Isso pode acontecer para a sua saúde, isso pode acontecer para o teu casamento, isso pode acontecer para os seus filhos, isso pode acontecer para as suas finanças, isso pode acontecer para a sua área sentimental, fazendo um voto a Deus, que dizendo, Deus, é como se o Senhor me realizar, ou seja, eu estou fazendo esse propósito, eu estou fazendo, Senhor, essa promessa diante de Ti, né? E se o Senhor realizar, eu entrego isso. Então, quem fez isso, uma oferta de um voto terrível, foi o próprio Jefité. Jefité vai sair para a guerra e ele vai fazer um voto. E um voto, esse tipo de voto que Jefité fez, Deus nunca pediu para ele fazer, né? E ele acaba fazendo um voto precipitado, que foi dizendo que se eu ganhar essa guerra, eu dou aquela primeiro que aparecer, quando eu chegar da guerra, eu ofereço em holocausto ao Senhor. E a Bíblia diz que ele vai fazer a guerra e volta. E quando ele volta, a filha vem correndo ao encontro dele. Ele não esperava que fosse a filha. Simplesmente a filha veio correndo e ele começa a ficar desesperado porque ele tinha feito uma promessa que o primeiro que viesse ao encontro dele, então ele daria como holocausto a Deus. E a Bíblia vai dizer que depois de 2 meses que ela passa no monte se lamentando, aí a Bíblia conclui dizendo, e Jefité fez aquilo que lhe havia prometido. Ele cumpriu o voto. Você possa dizer, pastor, mas Deus não pediu isso para Jefité. É verdade, mas Jefité fez uma promessa, fez um voto, e no voto estava incluído o primeiro que aparecesse depois da guerra, e nesse caso foi a filha, e nesse caso Jefité. Entregue essa oferta a Deus, como prometido pelo voto que tinha feito. Então, se você já fez um voto diante de Deus e ainda não cumpriu, o conselho que eu dou é que cumpra, porque a Bíblia diz que é tolice chegar diante do anjo de Deus, tolice chegar diante do Senhor, dizendo algo e depois não cumprir. Isso é coisa de tolo. Por quê? Porque consequências graves virão, porque a promessa que você fez foi para com Deus, não foi para com o homem. Se para com o homem você tem que cumprir, imagina com o Criador de todas as coisas. Ele não precisa de nada. Uma das coisas que Deus quer é que você cumpra aquilo que você fala. Isso sim está ligado ao caráter do ser humano. Então, existe essa oferta, que é a oferta de voto, tá bom? Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.